Então, o item 1 está certo? Está. O item 2 está certo? Não. Se fosse financeiro e permanente, estava certo, né? Que é o que está no 3. O item 3, financeiro e permanente, está certo? Não. Porque o plano de contas não considera isso na classificação. Como eu falei para vocês, a divisão entre financeiro e permanente são apenas atributos das contas contábeis. A estrutura é caracterizada pelos seus graus de conversibilidade e exigibilidade. Isso aqui, ó, para você ver, fica até meio estranho o layout, né? Porque eu botei em várias contas a possibilidade de ter atributo F e P na mesma conta, mostrando que a classificação em financeiro e permanente não é hierarquizada, não é. Isso aqui é hierarquizado, ó. Eu coloquei aqui as contas, os códigos para você ver a hierarquia. 1, 2. Tem um 3? Não. Só pode ser ativo circulante, não circulante. Né? No passivo, 2, passivo. 2, 1, passivo circulante. 2, 2, passivo não circulante. 2, 3, patrimônio líquido. Tem 2, 4? Não. Só tem 3 estruturas hierarquizadas. Ó. Nessas estruturas do ativo e do passivo, entrou o financeiro permanente? Em cada conta tem, ó. Mas isso aqui não é hierarquia. São atributos da conta contábil. Atributo de conta é diferente de código da conta. Só entra nos códigos das contas a hierarquia. E a hierarquia é divisão em circulante e não circulante. O item 3 diz uma afirmação correta. A divisão em financeiro e permanente é com base na sua dependência ou não da execução orçamentária. Mas ele não faz parte da hierarquia da estrutura do plano de contas aplicado ao setor público. Eles são atributos da conta contábil. Atributos são características da conta que ajudam a explicá-la melhor. O código da conta é quem está na hierarquia. E essa divisão de ativo circulante e não circulante é a divisão padrão. Portanto, só está certo o item 1. Apesar do item 3 ter uma afirmação correta. Mas, a hierarquia do plano de contas... Olha aqui se tem item. Tem 1 e 3, tem? Não. Tem não. Então não dava para ser, né? A resposta só pode ser a letra B. Apesar do item 3 ter uma afirmação correta. Mas ele não se aplica ao PCASP. Pelo menos no que diz respeito à estrutura. Quarta. Com relação à estrutura do balanço patrimonial, as cotas em tesouraria. Cotas em tesouraria. O que são cotas em tesouraria? São aquelas ações de empresas que a própria empresa compra e coloca no caixa. E essas contas serão redutoras do patrimônio líquido. Até que a empresa consiga vendê-las novamente e recompor o seu saldo de caixa. Item C, cotas de tesouraria. Interessante, por que no plano de contas não tem a palavra débitos de tesouraria, que a gente está acostumado a ouvir, não é? Quem estuda contabilidade sabe que a estrutura, nós geralmente falamos a nomenclatura da conta débitos de tesouraria, né? Por que ele não utilizou o nome do nome débitos de tesouraria? Primeiro, porque no plano de contas é cotas em tesouraria. Segundo, porque a Lei 4.320 já faz menção à expressão débitos em tesouraria. E ela não se aplica a esse caso. É lá no artigo 92, inciso 3 da Lei 4.320. Os débitos de tesouraria citados no artigo 92 são as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Certo? Então, para não confundir as nomenclaturas, eles resolveram adotar a nomenclatura cotas de tesouraria para as ações compradas pela própria organização. E isso aqui é uma conta redutora do patrimônio líquido. Os débitos de tesouraria, eles são receitas extra-orçamentárias. Não alteram o patrimônio líquido da entidade. Letra C, a quarta. A quinta. Para responder à questão, considere o balanço patrimonial encerrado em 31 de 12 de 2013. Aqui as informações. Ainda tem aqui algumas informações adicionais. E ele quer que nós calculemos o ativo circulante.
E para calcular o ativo circulante, o que precisa fazer? Identificar em todas as contas quais são os bens e ou direitos que são conversíveis em dinheiro em curto prazo. E dessa forma, apurarmos qual foi a variação nas contas do ativo circulante, considerando que o ativo circulante possui saldo inicial. Não está no balanço saldo inicial, né? Tem aqui, né? Acho que é. Ele tem um saldo inicial, que é de 450. E a única conta que está aqui referenciada é caixa equivalente caixa, dinheiro de banco, certo? Aí vamos dar só uma analisada em geral aqui no balanço, né? Aí eu tenho no ativo não circulante bens móveis e bens imóveis e depreciação acumulada. No passivo circulante eu tenho obrigações trabalhistas de curto prazo e fornecedores. No não circulante tem empréstimos a pagar de longo prazo e no patrimônio líquido a conta de resultados acumulados, que acumula os resultados do exercício e dos anos anteriores, totalizando um ativo igual a passivo e patrimônio líquido no valor de 1.600. Então aí o que é que nós temos que fazer? A partir de agora, ler as operações e dizer, essas operações vão afetar ou não o patrimônio líquido, o ativo circulante, considerando as informações que aqui foram colocadas. E o primeiro ponto é justamente a arrecadação de receitas patrimoniais. Você poderia questionar o seguinte: qual é o regime que eu vou utilizar para registrar a minha receita? É o regime de competência. Porém, é possível registrar a receita pelo regime de caixa em algumas situações? É quando o fato gerador do direito a receber coincide com o momento do recebimento do recurso. É o caso, por exemplo, de rendimentos de aplicações financeiras. Por exemplo, você não contabiliza rendimentos a receber. Quando você contabiliza a receita com rendimentos, já é porque o dinheiro entrou na sua conta. Então, no caso aqui, se a receita patrimonial aqui lançada se referisse a rendimentos de aplicações financeiras, por exemplo, e aumentaria o ativo circulante quando entrasse o dinheiro? E mesmo que não fosse esse caso, professor, existe algum crédito a receber registrado no ativo circulante? Não. Então, de uma forma ou de outra, essa arrecadação vai impactar o ativo circulante, aumentando ou diminuindo? Aumentando. Vou colocar o mais aqui, ó, e o menos aqui, para ficar mais fácil a conta. Empenho da despesa com pessoal e encargos afeta o ativo circulante? Não. Afeta o passivo circulante? Não. Quando é que vai afetar o passivo circulante? Somente quando ocorrer a liquidação da despesa. Lembram quando a gente fez a DVP? Que a gente disse que a DVP só é impactada quando ocorre a liquidação? O patrimônio também só vai ser impactado quando ocorre a liquidação, em geral, né? Na maioria dos casos é assim. Mas o empenho da despesa afeta o passivo financeiro? Sim, ó. Quanto mais empenho? Passivo financeiro. Empenho da despesa com juros e encargos da dívida afeta o ativo circulante? Não. É outro passivo financeiro aqui. Arrecadação da receita de transferências correntes. Transferências obrigatórias vindo da União para esse ente federado. Qual é esse ente aqui que eu não vi? Ele não disse, né? Digamos que é um Estado. Quando o dinheiro entrar na conta do governo, o governo não recebe a transferência, não contabiliza a transferência a receber. Ele se contabiliza a VPA quando ele recebe dinheiro. Isso vai afetar. Pagamento de fornecedores do exercício 2013, ó. Em 2013 tinha 240 de fornecedor e ele pagou 150. Isso vai afetar o ativo circulante? Vai. Tanto o ativo como o passivo circulante diminuindo os dois lados. Tem que pagar com dinheiro, né? A obrigação. Empenho da despesa com conservação e manutenção de bens imóveis. Isso aqui afeta o ativo circulante? Não. Isso aqui é um passivo financeiro. Recebimento de calção de empresa contratada para a execução de obras. Isso aqui afeta o ativo circulante? Sim, porque vai entrar dinheiro disponível. Mas afeta também o passivo circulante, porque eu tenho uma obrigação de devolver esse dinheiro.
Mas como ele impede só o ativo circulante, vai afetar, né? Hã? Porque o que acontece? Se ele está pedindo só um lado, você tem que colocar ele aqui. Se estivesse pedindo o impacto sobre o ciclo circulante, aí não afetava, porque afetava de um lado e do outro, certo? Mas como aqui está pedindo só o que afeta o ativo circulante, ele não dinheiro no caixa, quando você recebe o depósito. Arrecadação da receita de serviços. Ele disse se ela foi previamente lançada, então vamos ter que aumentar nosso caixa. Se ele tivesse dito, ela foi previamente reconhecida, afetava o ativo circulante? Não, porque quando eu reconheci a arrecadação, quando eu reconheci o serviço, eu lancei o crédito a receber. E quando eu recebo ele, eu baixo o crédito a receber contra o disponível. É um ativo contrativo, aí não operaria o ativo circulante. Mas ele não me disse se aqui foi lançado anteriormente ou não. E no balanço não tem nenhum crédito a receber no ativo circulante, né? Não tem. Recebimento de doação de 2 tratores novos. Recebimento de trator vai afetar o ativo circulante? Não. Afetará o ativo não circulante. Pagamento de despesas orçamentárias empenhadas no exercício de 2014. Vai diminuir o ativo circulante? Vai. Tanto o ativo circulante como o passivo circulante. Os dois. Mas como ele quer só o ativo circulante, está lá diminuindo, porque ele tem que pagar a despesa. Doação de 2 imóveis adquiridos em 2012 para uma autarquia hospitalar municipal. Isso vai afetar o ativo não circulante. Não entra aqui, né? Arrecadação de receitas tributárias. Como ele não me disse se o fato gerador aconteceu anteriormente, se tivesse acontecido o fato gerador, não alterava o ativo circulante, né? Mas ele não me falou, então vai ter que afetar. Pagamento de obrigações trabalhistas do exercício 2013, ó. Tinha 180 de obrigações trabalhistas, ele pagou 90. Aqui, ó. Diminuiu o ativo circulante. Então vamos fazer aqui as contas. A diminuição do ativo circulante foi de quanto? Foi de 5, 13, 9, 22. 22 não. 120. E aqui? 440? Não, é 840, né? Não, 1440, que eu tenho direito. Pronto, quanto é que é? Aumentou em 4.440, diminuiu em 820, vai ficar 620, não é? Se a gente fez a conta certa aí, se eu fiz a conta certa, acho que não. Faltou alguma coisa aqui. Ainda mais? 1140? É assim? Fiz conta errada então aqui. Ah, porque deu 450 ali, ó. Não, eu queria só o movimento aqui para depois eu somar. Aqui dá 1140, né? Pronto, aí o que acontece? Eu tenho 450 mais 1140 menos 820. Pronto. Aqui dá 770? É? Tá certo. Aqui dá 1590, né? Somando esse com esse. Aqui dá 820, 770. Pronto. Tem resposta? Letra D. Ele quer na questão 6 que nós utilizemos os mesmos dados e diga quanto é que foi inscrito de restos a pagar em 2014. Aí essa acepção aqui já não é mais a acepção patrimonial da lei 4.320, certo? Aliás, da STN, do MCASP. Já é a acepção da lei 4.320. Vamos ter que pegar tudo que foi empenhado, menos tudo que foi pago, para poder chegar à resposta. Vamos lá. Quanto é que foi a despesa empenhada? Dos itens que nós lemos aqui.
Pessoal em encargos, 370. Juros e encargos da dívida, 120. Tem mais empenho? Tem. Empenho de despesa com conservação, 230. Tem mais empenho? Tem não. Né? Então o empenho aqui está dando quanto? 9, 3, 12, vai 1, 3, 1, 4, 6, 720, né? E teve pagamento de despesa orçamentária? Teve pagamento de 150. Mas o dia 26, não é 580. Porque eu quero saber quanto é que foi pago no exercício, né? Eu tenho que pegar quanto é que foi pago de fornecedor de dois. Aliás, foi em 2013, não entra não. Tem que ser pagamento do exercício. Pagamento, aqui, pagamento 580, né? Foi pago 580. Esse pagamento de fornecedor de 2013, ele é pagamento de resto a pagar de anos anteriores. Então ele interfere no saldo do resto a pagar dos anos anteriores. E não desse exercício. Quanto é que foi a inscrição de resto a pagar de 2014? 720 menos 580, dá 140. Em resposta? Letra C. Vamos lá, sétima questão. Ele quer que a gente calcule o quê? O ativo. Ele quer saber o que aconteceu com o ativo. Se o ativo aumentou, se ele diminuiu. Então eu vou ter que pegar as transações que estão listadas aqui e verificar os impactos delas no ativo. Aí eu vou fazer aqui a conta assim, ó. A gente vai pegar tudo aquilo que aumentou o ativo, colocar em um lugar, tudo aquilo que subtraiu o ativo, colocar em outro para fazer as contas separadas. Aí, eu acho que não tem nenhum saldo anterior aqui, né? É só, deixa eu ver aqui nessas informações adicionais. Esse tem saldo anterior. Fato gerador, a receita em fundo de juros, ocorreu em 2014, a despesa do pessoal em encargos relativa à manutenção, houve consumo de 3.900.000 de material de consumo, serviço terceiro, manutenção de elevadores, juros e encargos da dívida de 2014 e não tem nenhuma informação de saldo inicial, ele já parte do zero. Né? Nem precisava, porque ele quer o aumento da diminuição, né? Então é só decorrente das transações que ocorreram no exercício. Vamos lá, analisando item por item. A previsão da receita e a fixação da despesa geram aumento no ativo ou diminuição? Não, porque isso aqui só são atos orçamentários. Só mexeremos com contas das classes 5 e 6 do plano de contas. Lançamento de receitas tributárias no valor de 16 milhões e arrecadação no valor de 15. Qual dos dois vai afetar o tamanho do ativo? Não. Quem é maior aí, a arrecadação ou o lançamento? É o lançamento. O lançamento vai gerar aumento de ativo? Vai. Você não vai registrar o crédito a receber? Aí quando acontecer a arrecadação, o que você vai fazer? Você vai lá no crédito a receber de 16 milhões, vai tirar 15 milhões e jogar no caixa. Quanto é que é o total do ativo para essa operação? 16 milhões. Ele não modificou-se. Então, somente o lançamento vai alterar o total do ativo. Somente. A arrecadação é um fato permutativo dentro do próprio ativo. Não altera. Certo? Aqui é a questão do regime de competência. Né? Eu estou analisando aqui o regime de competência. Pela competência, o ativo só foi alterado quando ocorreu o lançamento. A arrecadação só vai modificar a qualidade dos itens do ativo. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó, diminuiu 15 milhões aqui e colocou 15 milhões no outro ativo, mas aí é só para fazer conta desnecessária. É melhor colocar só o que altera mesmo, que seria o caso aqui do lançamento. Aí vamos lá, lançamento e arrecadação de transferências correntes intergovernamentais, no valor de 20 milhões. Aí como ele não fez distinção, e ambos são iguais, vai aumentar aqui em 20 milhões. Está tudo entrando no banco? Nas contas. Lançamento e arrecadação de receitas de serviços, no valor de 6 milhões. A mesma coisa. Ó.
receita orçamentária que foi lançada no exercício, se espera arrecadar no exercício e ocorreu a arrecadação do exercício. Então o ativo circulante aumentou em 6 milhões. Lançamento e arrecadação de outras receitas correntes, multas e juros. Ele fez uma observação sobre isso aqui, né? De novo aqui. Ele está dizendo que os fatos de apoio da receita de juros e multas ocorreram em 2014. Juros e multas. E o ano é 2014. Portanto, vai entrar aqui. 300 mil. Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa, no valor de 1 milhão. Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa, vai aumentar o ativo circulante? Teoricamente não, certo? Nessa questão aqui ele deveria ter dito para a gente, esse crédito tributário inscrito em dívida ativa está no longo ou no curto prazo? Se ele estiver no longo prazo, isso vai aumentar o ativo circulante. Mas eu estou supondo que a dívida ativa está no curto prazo. Eu estou supondo, certo? Somente com essa suposição que existe possibilidade de termos dívida ativa no curto prazo. Quando eu tenho estimativa de receber dívida ativa no exercício, eu tenho que colocar ela como ativo circulante. Se a dívida ativa você tem estimativa para receber em exercícios indefinidos, aí eu boto ela no ativo não circulante. Normalmente ficaria no longo prazo. Normalmente ficaria uma parte no longo e uma parte no curto prazo. Vamos citar aqui um exemplo, para ficar melhor transparecer, certo? A dívida ativa, inclusive, ganhou um capítulo especial no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. É óbvio que para esse curso talvez não seja interessante, mas para quem vai continuar estudando contabilidade pública, tem um capítulo do manual que se refere aos procedimentos contábeis específicos. Porque nessa questão da transição da antiga para a nova contabilidade pública, alguns pontos ficariam em interrogação. Como tratar isso? E lá nesse capítulo tem uma parte especialmente voltada para a dívida ativa. Certo? Qual é o grande problema da dívida ativa? Isso não é uma questão teórica, certo? Porque essa parte que o manual aborda é uma parte prática. Para fins teóricos, a dívida ativa é o direito a receber, classificado como ativo. A sua capacidade de ser recebida ou não, no curto ou no longo prazo, é que diferencia o que é circulante e não circulante. O problema é que em situações práticas, você acaba percebendo que na realidade os governos têm muitas dificuldades para arrecadar o que eles escrevem em dívida ativa. A capacidade de recuperação da dívida ativa é muito pequena. O governo escreve 100 e só arrecada 10. Porque se chegar ao ponto de escrever a dívida ativa é porque provavelmente o contribuinte é muito insolvente. Porque nós que somos cidadãos comuns, a gente paga nossos tributos em dia. Ou se atrasa só um pouquinho. Dificilmente você vê uma pessoa física sendo inscrita em dívida ativa. Geralmente quem é inscrito em dívida ativa são as grandes corporações, geralmente. Ou empresas que já são predispostas a não pagar impostos. Então existe uma dificuldade de saber se aquele crédito inscrito é recebível mesmo ou não. Mas, tirando a parte supostamente podre da dívida ativa, que olhando só para aquilo que pode ser recebido, aí o manual estabelece. Você vai ter que criar um método para separar o que é que vai ser classificado no ativo circulante e no ativo não circulante. Se não há indicação na dívida ativa do quanto você vai arrecadar, porque de fato tem esse contexto. A dívida ativa geralmente quando está escrita é porque está no caso extremo. O contribuinte não vai pagar. E nessa lógica, tudo seria não circulante e talvez já deveria ser feito algum ajuste para perdas. E é disso que o manual aborda. Algum ajuste para perdas. Porque eu vou ficar com um ativo lá que vai passar anos e anos e anos do meu patrimônio e nunca vou arrecadar. Então, provavelmente ele é podre. Mas desconsiderando essa afirmação e levando em consideração de que existe uma tendência em geral, você faz um estudo, de tudo que é inscrito na dívida ativa, 20% é arrecadado no primeiro ano. Quando você jogar a dívida ativa no patrimônio, você joga todo no ativo não circulante, e os 20% que se estima que vai arrecadar no ano que vem, você tira do não circulante e coloca no circulante. Aí no ano seguinte, as projeções mostram que daqueles 100% inscritos, 10% são arrecadados no segundo ano. Aí no ano seguinte, você tira mais 10% daqui e coloca no circulante. E assim você vai migrando do não circulante para o circulante, certo? Na inscrição vai tudo para o não circulante e em virtude desse estudo que o governo faz, ele ao mesmo tempo tira do não circulante e coloca no circulante. Porque eu não posso ter um recurso do não circulante direto para o caixa. Isso é padrão contábil. Não circulante é recurso que não se pretende transformar em dinheiro até o final do ano de referência, né, no balanço de referência.
Então não faz sentido o recurso sair do não circulante direto do caixa, porque ele não é líquido. Então ele teria que passar para o circulante para depois virar caixa. Foi essa premissa que a prova, eu acho, quis abordar. Por isso que ela não disse se era de curto ou se era de longo prazo. Porque ela admite que eu só posso arrecadar um recurso de crédito a receber que está colocado no ativo circulante. Porque se tivesse no não circulante, na hora que eu transformo de não circulante para circulante, afetaria o ativo circulante. Mas como ele parte do pressuposto dessa ideia que eu estou lhes passando, de que eu não posso transformar algo em não circulante em caixa direto, isso está no ativo circulante. Certo? Por isso não vai entrar na nossa conta. Professor, voltando aqui na transferência corrente intergovernamental, se fosse intergovernamental, ele está pedindo ativo consolidado, a demonstração consolidada, aí eu não... Se fosse intergovernamental, a consolidada não entra. Aliás, a intra não entra. Certo? Eu nem prestei atenção nesse detalhe, você me lembrou bem. Que é intergovernamental, tudo bem. Seria entre município e estado. Isso. Seria aqui no caso entre a União e o município, ou o Estado e o município. O Estado repassa IPVA para o município. Isso é uma transferência intergovernamental. Que entra na nossa conta. Você observou bem, era para ter ligado nisso. Porque ele está falando aqui a demonstração consolidada do município. Se tiver alguma transferência intragovernamental, não entra na consolidação. Certo? Muito bem observado. Vamos nós. Recebimento de aluguéis no valor de R$900 mil, cujo direito já havia sido reconhecido pela contabilidade em 2013. É o mesmo caso da dívida ativa. Já tinha um crédito a receber, no valor de X lá, e ele recebeu esse dinheiro no ano seguinte. Então só quis trocar os ativos, não teve alteração no ativo circulante. Obtenção de operações de crédito de longo prazo, no valor de 8 milhões. Isso aqui impacta, não é? Porque apesar de gerar um passivo, como eu estou olhando só para o ativo, os 8 milhões que foram recebidos vão entrar no meu caixa, não é? Vou receber o dinheiro. Não vai afetar meu ativo. Abertura de crédito adicional, entra na conta aqui? Não. Esse aqui é só controle orçamentário. Quem é que nós vamos utilizar como referência para diminuir o ativo circulante? O empenho, a liquidação ou o pagamento? Entretanto, é possível a execução orçamentária, além do pagamento, alterar o ativo circulante? Sim. Em que momento? Na liquidação. Mas é toda liquidação que altera o ativo circulante? Não. É a liquidação apenas das despesas não efetivas. Quando eu liquido uma despesa não efetiva, qual é o comportamento da liquidação da despesa não efetiva? Isso. Lá naquela aula sobre plano de contas, a gente fez um lançamento sobre isso, não foi? Como é que eu faço um lançamento de uma despesa não efetiva? Fazendo lá pelo menos um lançamento na natureza da informação orçamentária, natureza da informação patrimonial. No orçamento, como é que é o lançamento? De liquidação de despesa não efetiva. 6 contra 6, né? Vem quem aqui? Crédito empenhado a liquidar contra quem? Crédito empenhado, liquidado a pagar. Registrei a liquidação da despesa orçamentária. Mas do ponto de vista patrimonial, o que acontece? Surge fornecedor a pagar? Surge passivo circulante para tributo F, né? E a contrapartida é quem? Por exemplo, né? Estoque. Ativo circulante. Atributo P. Você que mexe com ativo? Mexe. Então nós vamos ter que analisar aqui o empenho? Não. Nós vamos ter que analisar a liquidação. Mas é qualquer liquidação que eu vou analisar? Não. Apenas aquelas das despesas não efetivas. Liquidação de despesas com pessoal e encargos. Pessoal e encargos, é despesa efetiva ou não efetiva? Não, aliás, é efetiva, perdão. Eu ia dizer que não entra, mas a despesa é efetiva, não entra. Serviço terceiros, pessoa jurídica. Entra ou não? Não. Isso aqui é despesa efetiva, não entra aqui na nossa análise. Material de consumo, 4 milhões e 100, entra? Sim. Material de consumo vai gerar aumento de estoque de 4 milhões e 100.
Porque material de consumo é despesa não efetiva quando eu adquiro. Lá embaixo, quando ele fala que eu consumo Já a gente vai colocar aqui no menos. Mas eu preciso considerar que, quando eu executei o orçamento, um grupo de despesas que tem lá executadas como despesa orçamentária, ó, não afeta o patrimônio líquido. Aí eu preciso considerar isso aqui como aumento do ativo. Se eu não tivesse dado o ingresso aqui do estoque, tivesse dado a saída, ia ter um problema no meu balanço. Então eu dou a entrada com o a liquidação e dou a saída com o consumo. Eu já chegar lá, certo? Mas a gente vai colocar aqui os 13.900. Investimento nas obras e instalações. Quando eu fizer a execução da despesa, vai ter aumento do meu patrimônio? Vai, no ativo e no passivo, né? Mas aumenta o patrimônio do ativo. O 4.100 é o material de consumo. Eu estou olhando no canto certo? Estou errado. Esse aqui eu olhei errado. Dito para a gente, esse crédito tributário de dívida ativa está no longo ou no curto prazo? Se ele estiver no longo prazo, isso vai aumentar o ativo circulante. Mas eu estou supondo que a dívida ativa está no curto prazo. Eu estou supondo, certo? Somente com essa suposição que existe possibilidade de ter dívida ativa no curto prazo. Quando eu tenho estimativa de receber dívida ativa no exercício, eu tenho que colocar ela como ativo circulante. Se a dívida ativa você tem estimativa para receber em exercícios indefinidos, aí eu boto ela no ativo não circulante. Normalmente ficaria no longo prazo. Normalmente ficaria uma parte no longo e uma parte no curto prazo. Vamos citar aqui um exemplo, para ficar melhor transparecer, certo? A dívida ativa, inclusive, ganhou um capítulo especial no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. É óbvio que para esse curso talvez não seja interessante, mas para quem vai continuar estudando contabilidade pública, tem um capítulo do manual que se refere aos procedimentos contábeis específicos. Porque nessa questão da transição da antiga para a nova contabilidade pública, alguns pontos ficariam em interrogação. Como tratar isso? E lá nesse capítulo tem uma parte especialmente voltada para a dívida ativa. Certo? Qual é o grande problema da dívida ativa? Isso não é uma questão teórica, certo? Porque essa parte que o manual aborda é uma parte prática. Para fins teóricos, a dívida ativa é o direito a receber, classificado como ativo. A sua capacidade de ser recebida ou não, no curto ou no longo prazo, é que diferencia o que é circulante e não circulante. O problema é que em situações práticas, você acaba percebendo que na realidade os governos têm muitas dificuldades para arrecadar o que eles escrevem de dívida ativa. A capacidade de recuperação da dívida ativa é muito pequena. O governo escreve 100 e só arrecada 10. Porque se chegar ao ponto de escrever a dívida ativa é porque provavelmente o contribuinte é muito insolvente. Porque nós que somos cidadãos comuns, a gente paga nossos tributos em dia. Ou se atrasa só um pouquinho. Dificilmente você vê uma pessoa física sendo inscrita em dívida ativa. Geralmente quem é inscrito em dívida ativa são as grandes corporações, geralmente. Ou empresas que já são predispostas a não pagar impostos. Então existe uma dificuldade de saber se aquele crédito inscrito é recebível mesmo ou não. Mas, tirando a parte supostamente podre da dívida ativa, que é olhando só para aquilo que pode ser recebido, aí o manual estabelece. Você vai ter que criar um método para separar o que é que vai ser classificado no ativo circulante e no ativo não circulante. Se não há indicação na dívida ativa do quanto você vai arrecadar, porque de fato tem esse contexto. A dívida ativa geralmente não é escrita porque está no caso extremo. O contribuinte não vai pagar. E nessa lógica, tudo seria não circulante e talvez já deveria ser feito algum ajuste para perdas. E é disso que o manual aborda. Algum ajuste para perdas. Porque eu vou ficar com um ativo lá que vai passar anos e anos e anos do meu patrimônio e nunca vou arrecadar. Então, provavelmente ele é podre. Mas, desconsiderando essa afirmação e levando em consideração de que existe uma tendência daquele, em geral, você faz um estudo, de tudo que é inscrito na dívida ativa, 20% é arrecadado no primeiro ano. Quando você jogar a dívida ativa no patrimônio, você joga todo no ativo não circulante, e os 20% que se estima que vai arrecadar no ano que vem, você tira do não circulante e coloca no circulante. Aí no ano seguinte, as projeções mostram que daqueles 100% inscritos, 10% são arrecadados no segundo ano. Aí no ano seguinte, você tira mais 10% daqui e coloca no circulante. E assim você vai migrando do não circulante para o circulante, certo? Na inscrição vai tudo para o não circulante, e em virtude desse estudo que o governo faz, ele ao mesmo tempo tira do não circulante e coloca no circulante. Porque eu não posso ter um recurso
do não circulante direto para o caixa. Isso é padrão contábil. Não circulante é recurso que não se pretende transformar em dinheiro até o final do ano de referência, né? Balanço de referência. Então não faz sentido o recurso sair do não circulante direto para o caixa, porque ele não é líquido. Então ele teria que passar para o circulante para depois virar caixa. Foi essa premissa que a prova, eu acho, quis abordar. Por isso que ela não disse se era de curto ou se era de longo prazo. Porque ela admite que eu só posso arrecadar um recurso de crédito a receber que está colocado no ativo circulante. Porque se tivesse no não circulante, na hora que eu transformo de não circulante para circulante, afetaria o ativo circulante. Mas como ele parte do pressuposto dessa ideia que eu estou lhes passando, de que eu não posso transformar algo em não circulante em caixa direto, isso está no ativo circulante. Certo? Por isso não vai entrar na nossa conta. Professor, voltando aqui na transferência corrente intergovernamental, se fosse intergovernamental, ele está pedindo ativo consolidado, a demonstração consolidada, aí eu não... Se fosse intergovernamental, a consolidada não entra. Aliás, a intra não entra. Certo? Eu nem prestei atenção nesse detalhe, ó, você me lembrou bem. Teve pagamento de 150. Mas em 2013, mas também tá tudo, 580. Ou 10, 2018. Porque eu quero saber quanto é que foi reservado no exercício, né? Então eu tenho que pegar quanto é que foi pago de fornecedor de dois. Aliás, foi em 2013, não entra não. Tem que ser pagamento do exercício. Pagamento. Aqui, pagamento 580, né? Foi pago 580. Esse pagamento de fornecedor de 2013, ele é pagamento de resto a pagar de anos anteriores. Então ele interfere no saldo do resto a pagar dos anos anteriores. E não desse exercício. Quanto é que foi a inspeção de resto a pagar de 2014? 720 menos 580, dá 140. Tem resposta? Letra C. Vamos lá, sétima questão. Ele quer que a gente calcule o quê? O ativo. Ele quer saber o que aconteceu com o ativo. Se o ativo aumentou, se ele diminuiu. Então eu vou ter que pegar as transações que estão listadas aqui e verificar os impactos delas no ativo. Aí eu vou fazer aqui a conta assim, ó. A gente vai pegar tudo aquilo que aumentou o ativo, colocar no lugar, e tudo aquilo que subtraiu o ativo, colocar em outro para fazer as contas separadas. Aí, eu acho que não tem nenhum saldo anterior aqui, né? É só, deixa eu ver aqui nessas informações adicionais. Esse tem saldo anterior. Fato gerador, a receita de fundo de juros, ocorreu em 2014, a despesa do pessoal em encargos relativa à manutenção, houve consumo de 3.900.000 de material de consumo, serviço terceiro a manutenção de elevadores, juros e encargos da dívida de 2014 e não tem nenhuma informação de saldo inicial, já a partir do zero. Né? Nem precisava, porque ele quer um aumento da diminuição, né? Então é só decorrente das transações que ocorreram no exercício. Vamos lá, analisando item por item. A previsão da receita e a fixação da despesa geram aumento no ativo ou diminuição? Não, porque isso aqui são atos orçamentários. Só mexeremos com contas das classes 5 e 6 do plano de contas. Lançamento de receitas tributárias no valor de 16 milhões e arrecadação no valor de 15. Qual dos dois vai afetar o tamanho do ativo? Não. Quem é maior aí, a arrecadação ou o lançamento? É o lançamento. O lançamento vai gerar aumento de ativo? Vai. Você não vai registrar o crédito a receber? Aí quando acontecer a arrecadação, o que você vai fazer? Você vai lá no crédito a receber de 16 milhões, vai tirar 15 milhões e jogar no caixa. Quanto é que é o total do ativo para essa operação? 16 milhões. Ele não modificou-se. Então, somente o lançamento vai alterar o total do ativo. Somente. A arrecadação é um fato permutativo dentro do próprio ativo. Não altera. Certo? Aqui é a questão do regime de competência. Né? Eu estou analisando aqui o regime de competência. Pela competência, o ativo só foi alterado quando ocorreu o lançamento.
A arrecadação só vai modificar a qualidade dos itens do ativo. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó, diminuiu 15 milhões aqui e colocou 15 milhões no outro ativo, mas aí é só para fazer conta desnecessário. É melhor colocar só o que altera mesmo, que seria o caso aqui o lançamento. Aí vamos lá, lançamento e arrecadação de transferências correntes intergovernamentais, no valor de 20 milhões. Aí como ele não fez distinção, e ambos são iguais, vai aumentar aqui em 20 milhões. Ó. Tá tudo entrando no banco? Nas contas. Lançamento e arrecadação de receitas de serviços, no valor de 6 milhões. A mesma coisa, ó. Receita orçamentária que foi lançada no exercício, se espera arrecadar no exercício e ocorreu a arrecadação do exercício. Então o ativo circulante aumentou em 6 milhões. Lançamento e arrecadação de outras receitas correntes, multas e juros. Ele fez uma observação sobre isso aqui, né? Vamos de novo aqui. Ele está dizendo que os fatos da receita de juros e multas ocorreram em 2014. Juros e multas. E o ano é 2014. Portanto, vai entrar aqui. 300 mil. Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa, no valor de 1 milhão. Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa, vai aumentar o ativo circulante? Teoricamente não, certo? Nessa questão aqui ele deveria ter direitos que são conversíveis em dinheiro em curto prazo. E dessa forma, apurarmos qual foi a variação nas contas do ativo circulante, considerando que o ativo circulante possui saldo inicial. Não está no balanço o saldo inicial, né? Tem aqui, né? Eu acho que é. Ele tem um saldo inicial, que é de 450. E a única conta que está aqui referenciada é caixa equivalente caixa, dinheiro de banco, certo? Aí vamos dar só uma analisada em geral aqui no balanço, né? Aí eu tenho no ativo não circulante bens móveis e bens imóveis e depreciação acumulada. No passivo circulante eu tenho obrigações trabalhistas de curto prazo e fornecedores. No não circulante tem empréstimos a pagar de longo prazo e no patrimônio líquido a conta de resultados acumulados, que acumula os resultados do exercício e dos anos anteriores, totalizando um ativo igual a passivo e patrimônio líquido no valor de 1.600. Então aí o que é que nós temos que fazer? A partir de agora ler as operações e dizer, essas operações vão afetar ou não o patrimônio líquido, o ativo circulante, considerando as informações que aqui foram colocadas. E o primeiro ponto é justamente a arrecadação de receitas patrimoniais. Você poderia questionar o seguinte: qual é o regime que eu vou utilizar para registrar a minha receita? É o regime de competência. Porém, é possível registrar a receita pelo regime de caixa em algumas situações? Quando o fato gerador do direito a receber coincide com o momento do recebimento do recurso. É o caso, por exemplo, de rendimentos de aplicações financeiras. Por exemplo, você não contabiliza rendimentos a receber. Quando você contabiliza a receita com rendimentos, já é porque o dinheiro entrou na sua conta. Então, no caso aqui, se a receita patrimonial aqui lançada se referisse a rendimentos de aplicações financeiras, por exemplo, e aumentaria o ativo circulante quando entrasse o dinheiro? E mesmo que não fosse esse caso, professor, existe algum crédito a receber registrado no ativo circulante? Não. Então, de uma forma ou de outra, essa arrecadação vai impactar o ativo circulante, aumentando ou diminuindo? Aumentando. Vou colocar o mais aqui, ó, e o menos aqui, para ficar mais fácil a conta. Empenho da despesa com pessoal e encargos afeta o ativo circulante? Não. Afeta o passivo circulante? Não. Quando é que vai afetar o passivo circulante? Somente quando ocorrer a liquidação da despesa. Lembram quando a gente fez a DVP? Que a gente disse que a DVP só é impactada quando ocorre a liquidação? O patrimônio também só vai ser impactado quando ocorre a liquidação, em geral, né? Na maioria dos casos é assim. Mas o empenho da despesa afeta o passivo financeiro? Sim, ó. Quanto mais empenho? Passivo financeiro.
Empenho da despesa com juros e encargos da dívida afeta o ativo circulante? Não. É outro passivo financeiro aqui. Arrecadação da receita de transferências correntes. Transferências obrigatórias vindo da União para esse ente federado. Para esse ente aqui que eu vi. Ele não disse, né? Digamos que é um Estado. Quando o dinheiro entrar na conta do governo, o governo não recebe a transferência, não contabiliza a transferência a receber. Ele se contabiliza a VPA quando ele recebe dinheiro. Isso vai afetar. Pagamento de fornecedores do exercício 2013, ó. Em 2013 tinha 240 de fornecedor e ele pagou 150. Isso vai afetar o ativo circulante? Vai. Tanto o ativo como o passivo circulante diminuindo dos dois lados. Tem que pagar com dinheiro, né? A obrigação. Empenho da despesa com conservação e manutenção de bens imóveis. Isso aqui afeta o ativo circulante? Não. Isso aqui é um passivo financeiro. Recebimento de calção de empresa contratada para execução de obras. Isso aqui afeta o ativo circulante? Sim, porque vai entrar dinheiro disponível. Mas afeta também o passivo circulante, porque eu tenho uma obrigação de devolver esse dinheiro. Mas como ele me pede só o ativo circulante, vai afetar, né? Hã? É, porque o que acontece? Se ele está pedindo só um lado, você tem que colocar ele aqui. Se estivesse pedindo o impacto sobre o ciclo circulante, aí não afetava, porque afetava de um lado e do outro. Certo? Então, o item 1 está certo? Está. O item 2 está certo? Não. Se fosse financeiro e permanente, estava certo, né? Que é o que está no 3. O item 3, financeiro e permanente, está certo? Não, porque o plano de contas não considera isso na classificação. Como eu falei para vocês, a divisão entre financeiro e permanente são apenas atributos das contas contábeis. A estrutura é caracterizada pelos seus graus de conversibilidade e exigibilidade. Isso aqui, ó, para você ver, fica até meio estranho o layout, né? Porque eu botei em várias contas a possibilidade de ter atributo F e P na mesma conta, mostrando que a classificação em financeiro e permanente não é hierarquizada, não é. Isso aqui é hierarquizado, ó. Eu coloquei aqui as contas e os códigos para você ver a hierarquia. 1, 2. Tem um 3? Não. Só pode ser ativo circulante, não circulante. Né? No passivo, 2, passivo. 2, 1, passivo circulante. 2, 2, passivo não circulante. 2, 3, patrimônio líquido. Tem 2, 4? Não. Só tem 3 estruturas hierarquizadas. Ó. Nessas estruturas do ativo e do passivo, entrou o financeiro e permanente? Em cada conta tem, ó. Mas isso aqui não é hierarquia. São atributos da conta contábil. Atributo de conta é diferente de código da conta. Só entra nos códigos das contas a hierarquia. E a hierarquia é a divisão em circulante e não circulante. O item 3 diz uma afirmação correta. A divisão em financeiro e permanente é com base na sua dependência ou não da execução orçamentária. Mas ele não faz parte da hierarquia da estrutura do plano de contas aplicado ao setor público. Eles são atributos da conta contábil. Atributos são características da conta que ajudam a explicá-la melhor. O código da conta é quem está na hierarquia. E essa divisão de ativo circulante e não circulante é a divisão padrão. Portanto, só está certo o item 1. Apesar do item 3 ter uma afirmação correta. Mas, a hierarquia do plano de contas... Olha aqui se tem item. Tem 1 e 3? Tem? Não. Tem não. Então não dava para ser, né? A resposta só pode ser a letra B. Apesar do item 3 ter uma afirmação correta. Mas ele não se aplica ao PCASP. Pelo menos no que diz respeito à estrutura. Quarta. Com relação à estrutura do balanço patrimonial, as cotas em tesouraria. Cotas em tesouraria. O que são cotas em tesouraria? São aquelas ações de empresas que a própria empresa compra e coloca no caixa. E essas contas serão redutoras do patrimônio líquido. Até que a empresa consiga vendê-las novamente e recompor o seu saldo de caixa. Item C.
cotas de tesouraria. Interessante, por que no plano de contas não tem a palavra débitos de tesouraria, que a gente está acostumado a ouvir, não é? Quem estuda contabilidade sabe que a estrutura, nós geralmente falamos a nomenclatura da conta débitos de tesouraria, né? Por que ele não utilizou o nome do nome débitos de tesouraria? Primeiro, porque no plano de contas é cotas em tesouraria. Segundo, porque a lei 4.320 já faz menção à expressão débitos em tesouraria, e ela não se aplica a esse caso. É lá no artigo 92, inciso 3 da lei 4.320. Os débitos de tesouraria citados no artigo 92 são as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, certo? Então, para não confundir as nomenclaturas, eles resolveram adotar a nomenclatura cotas de tesouraria para as ações compradas pela própria organização. E isso aqui é uma conta redutora do patrimônio líquido. Os débitos de tesouraria, eles são receitas extra orçamentárias, não alteram o patrimônio líquido da entidade. A letra C, a quarta. A quinta. Para responder à questão, considere o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013. Aqui as informações. Ainda tem aqui algumas informações adicionais. E ele quer que nós calculemos o ativo circulante. E para calcular o ativo circulante, o que precisa fazer? Identificar em todas as contas quais são os bens e ou... Mas como aqui está pedindo só o que afeta o ativo circulante, entrou dinheiro no caixa, quando você recebe o depósito. A arrecadação da receita de serviços. Ele disse se ela foi previamente lançada, então vamos ter que aumentar nosso caixa. Se ele tivesse dito, ela foi previamente reconhecida, afetava o ativo circulante? Não, porque quando eu reconheci a arrecadação, quando eu reconheci o serviço, eu lancei o crédito a receber. E quando eu recebo ele, eu baixo o crédito a receber contra o disponível. É um ativo contrativo, aí não operaria o ativo circulante. Mas ele não me disse se isso aqui foi lançado anteriormente ou não. E no balanço não tem nenhum crédito a receber no ativo circulante, né? Não tem. Recebimento de doação de 2 tratores novos. Recebimento de trator vai afetar o ativo circulante? Não. Afetará o ativo não circulante. Pagamento de despesas orçamentárias empenhadas no exercício de 2014. Vai diminuir o ativo circulante? Vai. Tanto o ativo circulante como o passivo circulante. Os dois. Mas como ele quer só o ativo circulante, está lá diminuindo, ó, porque ele tem que pagar a despesa. Doação de 2 imóveis adquiridos em 2012 para uma autarquia hospitalar municipal. Isso vai afetar o ativo não circulante. Não entra aqui, né? Arrecadação de receitas tributárias. Como ele não me disse se o fato gerador aconteceu anteriormente, se tivesse acontecido o fato gerador, não alterava o ativo circulante. Né? Mas ele não me falou, então vai ter que afetar. Pagamento de obrigações trabalhistas do exercício 2013. Ó. Tinha 180 de obrigações trabalhistas, ele pagou 90. Aqui, ó, diminuiu o ativo circulante. Então vamos fazer aqui as contas. A diminuição do ativo circulante foi de quanto? 8, 5, 13, 9, 22. 22 não. 120. E aqui? 440? Não, é 840, né? Não, 1440, porque eu não estudei direito. Pronto, quanto é que é? Aumentou em 4.440, diminuiu em 820, vai ficar 620, não é? Se a gente fez a conta certa aí, se eu fiz a conta certa, acho que não. Faltou alguma coisa aqui. Ainda mais? 1140? É assim? Fiz conta errada então aqui. Ah, porque tem o 450 ali, ó. Não, eu queria só um movimento aqui para depois somar. Aqui dá 1140, né? Pronto, aí o que acontece? Eu tenho 450 mais
1.140 menos 820. Pronto. Aqui dá 770? É? Tá certo. Aqui dá 1.590, né? Somando esse com esse. Aqui dá 820, 770. Pronto. Tem resposta? Sim. Letra D. Ele quer a questão 6 que nós utilizemos os mesmos dados e diga quanto é que foi inscrito de restos a pagar em 2014. Aí essa acepção aqui já não é mais a acepção patrimonial da lei 4.320, certo? Aliás, da STN, do NCASP. Já é a acepção da lei 4.320. Vamos ter que pegar tudo que foi empenhado, menos tudo que foi pago, para poder chegar à resposta. Vamos lá. Quanto é que foi a despesa empenhada? Dos itens que nós lemos aqui. Pessoal em cargos, 370. Juros em cargos da dívida, 120. Tem mais empenho? Tem. Empenho de despesa com conservação, 230. Tem mais empenho? Tem não. Né? Então o empenho está dando quanto? 9, 3, 12, vai 1, 3, 1, 4, 6, 720, né? E teve pagamento de despesa orçamentária?